Boa noite, querida Irmandade de Javé. Um forte abraço a cada um de vocês, meu irmão, minha irmã, a todos vocês aí. Só fazendo uma ressalva, que os primeiros vídeos que nós estudamos até então vai ter melhor familiaridade, vai ter um pouco mais de facilidade aquela pessoa que já vem estudando profecia, que já tem uma certa familiaridade com a Bíblia, uma certa intimidade com Deus. Para nós que estamos começando, ou que temos pouco contato com profecias bíblicas, eu dou uma sugestão, caráter sugestivo. Primeiramente, fazer os 28 estudos que eu vou começar a passar agora. Tá certo? Por quê? Porque se você fizer os 28 estudos que eu vou começar a passar agora, o que vai acontecer? Com esses 28 estudos, você vai ter uma base mais sólida, uma estrutura consolidada, para que você tenha mais facilidade de estudar as profecias. Tá ok? Então, nós vamos começar os estudos bíblicos, todos eles numerados, estudo bíblico 1, 2, 3, até chegar no 28º, tá? São 28 estudos bíblicos. E daí nós vamos ter uma base mais concreta e ampliar o nosso entendimento quando se referir às profecias, especialmente Daniel e Apocalipse, que são profecias mais para os nossos dias e para o futuro próximo. Tá ok? Quando acabar esses 28 estudos, aí nós vamos voltar a estudar Daniel e Apocalipse. Tá ok? Tudo bem? Então, um forte abraço a cada um de vocês, a cada família aí representada, a você, meu querido irmão, minha querida irmã, e vamos todos juntos agora para poder iniciar, vamos fazer uma oração juntos, tá bom? Maravilhoso eterno Deus, aqui queremos agradecer ao Senhor a dádiva da vida e queremos também um vigor nesta vida, no plano espiritual. Venha estar conosco, com cada irmão aqui, especialmente cada irmão, cada família aqui representada, e que o Senhor possa abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento, a nossa mente, a nossa alma, ao manancial da vida, às palavras de vida eterna. Que o nosso coração seja aberto e o Espírito Santo possa escrever estas palavras de amor nas páginas do nosso coração, moldando o nosso caráter, moldando nossa vida, lapidando o nosso ser e nos preparando para a breve volta do Senhor Jesus. Tudo isso te pedimos com perdão dos nossos pecados, no doce e santo nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Que o Senhor Jesus reine em nosso coração, no seu coração, não é? E nos prepare para a breve volta do Senhor Jesus. Possamos estar preparados, não é? Fazendo tudo aquilo que Ele nos ensinou. O primeiro estudo é a carta de Deus ao homem. Uma carta de Deus ao homem. É a Bíblia de Deus ou dos homens? É a Bíblia de Deus ou dos homens? Já existia a Bíblia no começo do mundo? O que fazer para entender a Bíblia? Qual é o caminho para entender a Bíblia? O que devemos fazer? Como proceder para entender a Bíblia? E para que serve a Bíblia? Qual a finalidade da Bíblia em nossas vidas? Tá ok? Vamos lá. No começo do mundo, como Deus falava com Adão e Eva? Vamos ver? Gênesis capítulo 3, o verso 9 diz assim, ó. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ou seja, Deus ele tinha um contato direto com Adão e Eva. Direto. Sem obstáculo nenhum, porque não existia o pecado. Tá ok? Então o Senhor Jesus ali aparecia e conversava de forma pessoal, direta. Como duas pessoas conversam na rua. O contato era pessoal, direto. Tá certo? Só que algo interrompeu essa comunicação. Vamos ver?
Está lá em Isaías 59. Isaías 59, no verso 2. Isaías 59, no verso 2. Diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, a iniquidade, o pecado, a transgressão da lei, a transgressão dos mandamentos, lá de Êxodo 20, dos 10 mandamentos. Você sabia que os 10 mandamentos foi escrito pelo dedo de Deus? Tanto da primeira vez, quando Moisés quebrou as 2 tábuas de pedra, como da segunda vez. É porque então tem algo de especial para nós. Não é? A Bíblia diz que o mandamento é santo, justo e bom. Por que que um anjo não pôde escrever os 10 mandamentos, um profeta como Moisés? Porque o mandamento, os 10 mandamentos, não é o caráter de Deus, mas é reflexo, é uma imagem, é um reflexo do caráter divino. Por isso que o próprio Deus escreveu. Agora, no original, não está desta forma. No original está assim, ó. Mas as vossas iniquidades fazem um abismo entre vós e o vosso Deus. O que é um abismo? Uma separação sem fim. Triste agora essas circunstâncias do homem em pecado. O Senhor Jesus teria que vir, morrer por nós, dar o seu sangue por nós, para que um sangue puro e imaculado viesse a nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. A Bíblia fala que a nossa justiça é um trapo de imundícia. Olha que tristeza, né? De um ser humano, imagem e semelhança de Deus e perfeito, agora um ser humano caído em pecado, que teria que ser resgatado por Deus para ser filho por adoção, como diz lá em Efésios. Que outro meio Deus usou então para se comunicar com a humanidade? Qual foi o outro meio que Deus buscou para se comunicar conosco? Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Diz assim, ó. Hebreus capítulo 1, os versos 1 e 2. Olha só. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ou seja, aos nossos pais lá no passado pelos profetas. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, ou seja, nos falou pelo Filho nesses últimos dias, pelo próprio Senhor Jesus, o Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Por isso que Jesus é citado lá em João, no capítulo 1, como sendo o Verbo. Ele é o princípio ativo. Ele é o princípio da ação criativa de Deus. Nós vamos ver isso mais adiante, tá ok? Como se comunicava Deus com os profetas? Como que era essa comunicação? Está lá no livro de Números. Livro de Números, no capítulo 12. Vamos lá. Números, no capítulo 12, está assim. Os versos, é o verso 6. 12, verso 6, diz assim. Então disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Ou seja, por meio de sonhos e visões. Daniel teve os dois, não é? Sonhos e visões. Por meio de sonho, o profeta dorme, ali tem um sonho, e neste sonho Deus se revela a ele. Ou o profeta está acordado e tem uma visão, assim, como se fosse um paredão imenso, né? E ali ele tem essa visão. Perfeito? Tem essa visão. Tanto em sonho como visão, é uma revelação de Deus dada ao profeta. Tá ok? É uma revelação de Deus dada ao profeta. Vamos lá. Que disse Deus a Moisés? Êxodo 17, 14.
Deus aqui tem um recado a Moisés. Vamos ver. Êxodo 17, no verso 14, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. O que é isso? Deus deu ordem a Amaleque para que fosse lá, matasse o rei, matasse todo o povo, tudo, inclusive os animais. Tá certo? Por quê? Porque aquele reino pagão não ia ouvir mais a voz de Deus e se rebelou contra Deus e queria exterminar o povo de Israel. Estava fazendo planos ali para exterminar com o povo de Israel. Então Deus se antecipa, pede que Amaleque vá lá com o seu exército e extermine tudo, acabe com tudo. E Amaleque não fez desta forma. Amaleque trouxe o rei vivo, pegou o melhor dos animais e trouxe para Israel. O que ele fez? Ele contaminou com o paganismo o arraial de Israel, desobedecendo uma ordem divina. E já não era a primeira vez que Deus tinha um desagrado com Amaleque. Tá? Você pode ler todo o contexto aqui, você vai entender melhor. Tá ok? Os detalhes desta história. E o que fez então Moisés? Vamos lá no capítulo 24, que tem a resposta desse episódio. No capítulo 24, no verso 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas segundo as 12 tribos de Israel. Ou seja, Moisés foi obediente, escreveu tudo em um livro, e ainda mais. Levantou de madrugada, de manhã bem cedinho de madrugada, e construiu para Deus ali um altar, com 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Moisés foi um grande líder de Israel, e Deus falou que nunca mais se levantaria um profeta como Moisés. E agora vamos respondendo outras questões, né, que nós colocamos lá no início do estudo. Lembra? É a Bíblia de Deus ou dos homens? Já existia a Bíblia no começo do mundo? Não, não existia a Bíblia no começo do mundo. Moisés é que começou a escrever a Bíblia. Aliás, Moisés foi o que mais escreveu a Bíblia. Tá certo? Moisés escreveu primeiramente o livro de Jó e depois ele inicia a Torá, que nós chamamos de Pentateuco, mas o nome original é Torá, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Agora, é qualquer parte da Bíblia de feitura humana? Será que existe alguma coisa na Bíblia que é de feitura humana? Segundo a Pedro, responde essa questão. Segundo a Pedro, vamos lá, 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, tem 1 e 2 Pedro, tá? 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, diz assim: Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Não existe nada na Bíblia de vontade humana. A Bíblia ela foi feita pelo Espírito Santo usando homens santos, de total confiabilidade de Deus, e estes eram movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, eles tinham unção do Espírito Santo e escreveram a Bíblia. Lógico, cada um segundo o seu perfil. João, segundo o seu estilo. Paulo, segundo o seu estilo. Lucas. Aliás, Lucas é o único que supera Paulo na diversidade de palavras. E assim por diante. Mas fazendo ali a vontade de Deus. Colocando ali o propósito divino. Então não existe nada na Bíblia de feitura humana. A Bíblia é feita pelo Espírito Santo revelando, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o Senhor Jesus. As profecias a respeito do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o centro da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, tá ok? Que fazer para entender a Bíblia? 1 Timóteo. Vamos lá em 1 Timóteo. Que fazer para entender a Bíblia?
como devemos proceder. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 4, verso 13. 1 Timóteo capítulo 4, verso 13 diz assim: Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Ou seja, a Bíblia pede para que nós nos apliquemos à leitura. O Espírito Santo vai ler em nosso coração o desejo real e verdadeiro de entender a Bíblia, de conhecer mais da Bíblia, e o Espírito Santo vai agir segundo a intensidade desse nosso desejo. Tá certo? Até a minha chegada, ou seja, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Ou seja, até a volta do Senhor Jesus, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não é? Aquilo que você entendeu, você tem condições de ensinar, de passar para uma outra pessoa. Ou seja, de lutar em prol da salvação do seu próximo, de resgatar as pessoas das trevas para a maravilhosa luz. Assim como nós, cada um de nós, fomos resgatados das trevas para a maravilhosa luz por meio do Evangelho. Tá ok? Olha o verso 14. Então, ler a Bíblia. Verso 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Presbitério é a mesma coisa que ancião, tá? São sinônimos. Ou seja, nós não devemos ser negligentes com o dom que Deus deu a cada um de nós. Nós devemos examinar as Escrituras, não é? João 5:39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Tá certo? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, cearei contigo e você comigo. Que porta é essa? É a porta do nosso coração. Se abrir, o Espírito Santo vai ceiar conosco na palavra de Deus. E nós com o Espírito Santo. O Espírito Santo com nós e nós com o Espírito Santo, com o Consolador. Consolador quer dizer também intercessor. Tá certo? Ele intercede por nós. E também o Senhor Jesus hoje está em intercessão por nós também no Santíssimo do Santuário Celestial. É um assunto que nós vamos ver mais adiante. Olha o verso 15. Então, ler, meditar na palavra de Deus. E agora o verso 15. Olha só. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Ou seja, nós devemos meditar na palavra de Deus, nos ocupar com essas coisas. O Senhor Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Se nós almoçamos e jantamos todos os dias, quer dizer, eu não janto, né? Mas à noite eu tenho uma refeição leve, né? Que é melhor para o sono também. Mas, assim como todos os dias nós temos as nossas refeições, assim também todos os dias nós devemos ter comunhão com a palavra de Deus, além das nossas orações, né? As pessoas gostam de fazer suas orações ao levantar, ao deitar. Jesus ensinou a orar antes das refeições, para ser também um alimento espiritual. Mas uma delas tem que ser a comunhão com a palavra de Deus. E a própria palavra de Deus responde o porquê. João 15, verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra, ela vai limpando os nossos corações para que sejamos aptos a conviver com o Espírito Santo em nosso íntimo e a permitir que o Espírito Santo cresça em nossa vida, nos conduzindo a um caminho reto, sem se desviar nem pela direita nem pela esquerda, mas um caminho focado no Senhor Jesus. Tá certo? Então devemos ler, meditar e cada um de nós se ocupar com a palavra de Deus. Agora olha lá, 1 Coríntios 2:13. 1 Coríntios 2, o verso 13, diz assim, ó, 1 Coríntios 2, verso 13, diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Ou seja,
palavras ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Conferindo coisas espirituais com espirituais. O que é isso? Conferindo coisas espirituais com espirituais. São partes diferentes da Bíblia, mas falando de um mesmo assunto, que é o que nós estamos fazendo hoje. Aprende muito mais rápido do que ler a Bíblia em sequência. Eu leio a Bíblia também em sequência, tá? Capítulo 1 de Gênesis, 2, eu vou lendo de capítulo em capítulo também. Mas o estudo bíblico, comparando livros diferentes, falando de um mesmo assunto, aprende muito mais rápido. Tá ok? Perfeito? E João 7,17. Vamos lá, João 7, o verso 17, diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Ou seja, a pessoa, quando está ouvindo a palavra de Deus, ela está sabendo se eu estou falando de mim mesmo ou se eu estou falando da palavra de Deus, usando a palavra de Deus, verso por verso, significado por significado. Isaías também fala, tá? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, ensino sobre ensino, doutrina sobre doutrina. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Que é um pouquinho aqui, um pouquinho ali? Livros diferentes da Bíblia falando de um mesmo assunto, de um mesmo conteúdo. Tá ok? Para que serve a Bíblia? Qual é a função da Bíblia em nossas vidas? 2 Timóteo. Vamos lá. 2 Timóteo. Para que serve a Bíblia? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Olha só. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou seja, toda a palavra de Deus procede de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Né? E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Na justiça de Deus. O que acontece? A palavra de Deus, ela traz para nós o quê? O ensino, a repreensão, nos corrige para a educação na justiça de Deus. Então nós vamos percebendo, nós vamos tendo nosso caminho, nosso íntimo lapidado por Deus. E vamos vivendo mais nos caminhos de Deus do que nos caminhos do mundo. Ou seja, nós vamos deixando cada vez mais os caminhos do mundo para viver cada vez mais intensamente os caminhos de Deus. Por isso que Isaías fala: vá reto, sem se desviar nem pela direita nem pela esquerda. Sempre focado no Senhor Jesus. Tá certo? Ensina, advertir, instruir na justiça, ou seja, aperfeiçoar nossa vida com Deus. Salmos 119, verso 105. Todo mundo sabe isso aí, não sabe? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tá certo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tá certo? Vamos ver. 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, nós não andamos em trevas, mas andamos com a luz divina do Espírito Santo em nosso íntimo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vivemos sempre em luz. A Bíblia também diz, né? O próprio Senhor Jesus falou isso: quão suaves são os pés daquele que anuncia as boas novas. As boas novas do Evangelho. Tá certo? Salmo 119 também, só que agora o verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa é a Almeida corrigida. Vamos ver a Almeida atualizada, o que ela diz. É sinônimo, tá? Diz a mesma coisa. Pode ser um pouquinho diferente, mas com o mesmo significado. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Sinônimo, né? Que diz Pedro sobre ler a Bíblia? Que Pedro fala sobre ler a Bíblia? Vamos lá nas cartas de Pedro. Vamos lá nas cartas de Pedro. 2 Pedro.
Vamos lá. O que diz o apóstolo Pedro sobre ler a Bíblia? Capítulo 2 Pedro, capítulo 1, no verso 19. Diz assim, ó. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. Como que a palavra profética é confirmada? Pela própria história. Pela história nós vamos vendo o cumprimento das profecias, pelo processo histórico. Tá ok? O processo preterista e futurista nós vamos comentar mais adiante. Foi um processo inventado pelo ser humano. O processo correto de interpretação das Escrituras Sagradas, das Sagradas Escrituras, é o processo histórico. Pela história, nós comprovamos o cumprimento das profecias. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. Confirmada por quem? Pela história. Tá certo? E fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Aonde que é o lugar tenebroso? Aonde que é o lugar de trevas? Eu sou pecador. E daí o que acontece? Essa candeia, essa luz divina vem brilhar no nosso íntimo, espantando, dissipando as trevas e raiando luz. Como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Nasça em vosso coração. Quem que é a estrela da alva? O Senhor Jesus. Essa é a linguagem profética do Senhor Jesus, expressando a pessoa do Senhor Jesus em nosso íntimo, por meio do Espírito Santo. Tá certo? E João 5,39 que eu havia dito para vocês. Lembra? Examinais as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, as Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, elas dão testemunho da veracidade da vida do Senhor Jesus. Tá certo? E o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Tá certo? O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E dá testemunho da veracidade de tudo que o Senhor Jesus fez por nós. Tá certo? Para que mais serve a Bíblia? Para que mais serve a Bíblia? Vamos lá? Apocalipse capítulo 1, verso 3. Olha só que maravilha. Bem-aventurados. O que é isso, bem-aventurados? A maioria das pessoas sabem, né? Bem-aventurados é feliz. Ou seja, feliz aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. E guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Então, bem-aventurado, feliz são aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Nós aprendemos tanto lendo quanto ouvindo. E guardam as coisas que nela estão escritas. Guardar aonde? No íntimo do nosso coração. Deixar nosso coração transbordar de alegria, raiar de alegria quando estamos com Deus. Meditar mais na natureza, no céu, nas coisas de Deus, na suavidade do pouso de uma ave, né? Na agilidade com que elas voam, os animais. Não perder essa intimidade com Deus. E guardam as coisas que nela estão escritas. Guardar no íntimo, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo do quê? Da volta do Senhor Jesus. Dele restaurar, não é? E nos levar para o reino prometido. O reino prometido será aqui mesmo nesta terra, restaurada, sem o pecado. Nós vamos ver estudos mais adiante a respeito disso. Tá ok? Então, o apelo do estudo de hoje para cada um de nós, para mim, para você, tá? Para esta humanidade toda, é ler a Bíblia diariamente. Se ocupar mais com a Bíblia. Deixar Deus administrar o nosso tempo. O tempo é o nosso grande inimigo. O tempo precisa ser bem aproveitado. Tá certo? Tá certo? Aproveitar bem o tempo. E meu irmão, que Deus te abençoe muito. Um forte abraço a você. Deixe seu like no canal, se inscreva no canal. Tá certo? Apoie este canal.
tá? Apoie as coisas de Deus, tá ok? E o meu desejo e a minha oração é que você esteja preparado para a volta do Senhor Jesus. Olha lá, Apocalipse 22, o verso 20 e o 21, diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Jesus vem sem demora, embora para alguns pareça demorado, né? Não, a Bíblia fala que é a benignidade de Deus querendo que todos venham à salvação, venham a se salvar, por meio do selamento do sangue do Senhor Jesus na aliança eterna, que é a guarda dos mandamentos e os preceitos divinos, seus ensinos. Não é? E o verso 21, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Aleluias e glórias a Deus por tudo que Ele fez por nós. Sejamos gratos e possamos ter comunhão com Deus todos os dias. Que Deus te abençoe, um forte abraço e obrigado pela sua presença conosco. Amém.